Olá, nessa aula a gente vai falar sobre uma modalidade de operação que é a operação short, a operação vendida. Realizar um short selling é apostar na queda das ações. Tá? É um tipo de operação que é um pouco mais complexa, tá? Para vocês entenderem, não é só simplesmente comprar e vender, né? Em algumas corretoras até existem simplificações, mas eu vou explicar tudo como ele funciona, qual que é a lógica por trás, quais os custos envolvidos nisso, né? E os riscos envolvidos. E eu vou começar pelo risco. Tá? Então vamos lá, gente. Quando a gente olha uma ação, tá? De uma forma geral, o preço de uma ação, quando você está operando, você tem um risco. Se você opera comprado, o seu risco, né, de operar comprado é que a ação vai a zero. Então você só vai perder o máximo, no pior dos cenários, o capital que você investiu. Tá? Então quando você opera comprado, o seu risco é de perder 100% do seu capital e você sabe que existe esse teto. Tá? Quando você está operando vendido, você tem o risco da ação subir ao infinito. Então você pode perder 100% do capital, 200%, 1000% do seu capital investido, obviamente. Se você colocar 100% do seu trade, do seu capital naquele trade, você vai quebrar a conta. Né? Mas isso daqui, operar vendido, é uma das operações, né, nesse mercado que é bem arriscado, embora seja uma das que eu mais gosto, porque ela tem retornos fantásticos. E aqui a gente também tem uma questão que eu já trouxe para vocês, se 95% das penny stocks tendem ao fracasso, significa que a visão fundamentalista delas, né, o valor delas, elas tendem a zero, embora elas possam ter movimentos de 20, 30, 1000% para cima. Então assim, eu vou ensinar inúmeras técnicas e estratégias de operar vendido, mas eu preciso deixar claro para vocês que operar vendido é algo avançado. O trader tem que ter experiência e ele tem que ter, acima de tudo, gestão emocional, porque eu posso falar por experiência própria. Tem vezes que eu já me coloquei numa situação de estar tomando 100% para trás no trade. Só que eu estava com um percentual do capital pequeno sobre o meu total. Então isso representava 5% do meu capital total. Então você tem que ter gestão de risco. Gestão de risco tem que ser muito, muito mais conservadora quando você está operando, tá? Vendido. Então, isso daqui, né, é a principal coisa que eu quero falar para vocês antes de explicar o funcionamento de uma operação short, tá? Então, vamos lá. Como é que funciona, né, uma operação short na prática? A gente tem 5 partes envolvidas. O primeiro dela, né, a primeira parte envolvida, é o trader. Você que quer realizar uma operação vendida, você quer apostar na queda da ação. A segunda parte envolvida, eu vou fazer aqui uma casinha, que é a corretora. Tá? Então o trader, quando ele vai operar vendido, ele vai precisar falar com a corretora, e falar não necessariamente entrar, ligar, mas utilizar as ferramentas da corretora para começar as operações short. E aí, a gente tem mais 3 partes envolvidas. Primeiro, o doador da ação. O segundo, que é o quarto, né? 1, 2, 3, 4. Eu chamo de o vendedor, o comprador, na verdade. O comprador infeliz. Tá? E o último, o vendedor.
São essas 5 partes envolvidas aí no processo de short selling e eu vou explicar como isso funciona agora para vocês. Digamos que, por exemplo, a ação começa a subir, né? E aí um trader, né, exponencialmente, a gente está sempre olhando com viés de penny stocks aqui, o trader acha que aqui é uma boa oportunidade de venda, porque a ação vai começar a cair, tá bom? O que acontece na prática? Esse trader, ele entra em contato, né, o trader, ele entra em contato com a corretora e fala, eu quero alugar ações. Corretora, eu quero alugar ações, porque ele não tem essa ação, ele não pode vender algo que ele não tem. Então ele tem que chegar para a corretora e falar, você consegue me emprestar ações? Você consegue ver alguém que pode me emprestar ações? Para quê? Para eu pegar essa ação, vender ela no mercado, vai ter alguém que vai ter que comprar, né, essa ação no mercado, então eu vou vender e vou realizar o meu trade e a partir de um momento que essa ação cair, eu vou lá e eu faço cover, né? Eu dou short e aqui eu dou cover, que é a recompra das ações. Então, uma vez que o trader ele pede a ação para a corretora, ela vai, aqui tem o doador, a corretora vai emprestar a ação, né, do doador, né? Vai pegar a ação do doador e vai entregar para o trader. Esse trader vai fazer uma operação no mercado, tá? Então, o que o trader vai fazer? O trader, uma vez que ele já tem as ações aqui, ele já tem a ação para poder vender, ele vai fazer uma operação de venda com o comprador infeliz. Por que ele é infeliz? Porque esse cara que está comprando, do cara que está shorteando aqui, ele vai ficar comprado aqui nesse preço e vai ver o preço cair. Ele é infeliz, exatamente por isso. Beleza? Então, o que vai acontecer? Uma vez que o trader fez a venda, ele vai estar apostando que essa queda vai acontecer até um certo momento que esse trader ele vai, né, comprar, né, o trader ele vai comprar de um novo vendedor. Então, aqui ele vai fazer uma compra e alguém, né, vai ter que fazer uma venda para poder finalizar a operação dele e ele ganhar dinheiro com a queda dessa ação. É assim que funciona uma operação short. Mas, beleza, o que significa isso? Quais são os custos e tudo mais? Para você alugar uma ação, você tem que pagar uma taxa, tá? E essa taxa tem a taxa do locate, né? A gente vai falar disso, né, no próximos termos, mas eu já vou adiantar aqui então. Tem o locate. O que é o locate? É a taxa que você vai ter que pagar, né? Quando você entra lá na corretora, né, principalmente na TradeZero que vocês vão usar, vocês vão poder lá fazer um locate da ação. Eu quero reservar 100 ações, 200 ações para poder shortear. Aí ela vai te falar a taxa que vai estar custando. Provavelmente, né, dependendo da ação, a gente vai falar disso, que tem ações que são mais baratas e mais caras por N motivos, que eu vou explicar. Ela pode custar $1 para você alugar, menos de $1, ou ela pode custar $50, 100 ações para você alugar. Tudo vai depender da demanda. Isso aqui é puramente oferta e demanda para aluguel. E uma coisa que vocês vão perceber, quanto mais a ação sobe, mais gente está shorteando ao longo do caminho, achando que aqui é o topo. E aí, quanto mais gente alugando, maior aumenta a demanda, né, pelo aluguel e maior aumenta essa taxa. Então, esse tipo de informação é super relevante na hora de tomar a decisão de vou shortear ou não uma ação devido à taxa do aluguel, tá bom? Então essas são as principais informações. Tem também a taxa de você dormir vendido no aluguel, que é uma outra taxa, né, que vocês também têm que ficar ligados. Na TradeZero é caro para dormir vendido, então se vocês forem operar short, tentem zerar a operação no mesmo dia, fazer realmente um day trade. Então mantenham os seus stops curtos para conseguir garantir que vocês não vão ter que ficar com a posição perdendo 10, 15% e vão ter que zerar no fim do dia para não ter que pagar uma taxa alta para dormir vendido. Beleza? Então essa é a aula que eu expliquei tudo sobre o que é short selling, como funciona e, óbvio, a gente vai entrar em inúmeras estratégias, né, futuramente sobre como operar vendido, né, que tem um grande potencial
assim como tem que ter muita segurança e muita confiança e muita experiência, porque tem muitos riscos também, beleza?